Beleza, só aguardar. Hoje eu acho que vai rapidinho, viu, galera? Porque apesar de terem uns 15 slides aí, matéria bem simplesinha, bem facinho, acho que não vão ter dificuldade nenhuma, não. Vamos ver se a gente vai rapidinho. Aí dá tempo de vocês descansarem um pouco para outra aula. E Kátia, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Joia? Hoje eu não virei a mesa aqui, eu vou dar aula para vocês. Uns 5 anos mais velho aqui, porque a luz em cima aqui deixa de cabelo branquinho. Aí já dá para saber como é que vai ficar daqui uns 5, 10 anos, né? O cabelo todo branco. Tá bem em cima aqui o negócio, tá bruta a coisa. Quente. Meu ar-condicionado jogando coisa quente em mim aqui, jogando bafo quente em mim. Essa aí, Vinícius. Eu também não sei se vão aceitar presente do William, bicho. Vocês são loucos. Tem cabimento negócio dele. Vamos esperar mais 2 minutinhos, a gente já começa, tá? Vamos esperar dar 7h10 aí. Não precisa ficar parando, normalmente. Todo mundo foi bem na prova de marketing, né? Bom, né? Não vai. É que essa sala é tudo estudioso, professor. A galera estuda bastante, por isso tirou nota. É. Eu tava falando para outra sala lá, falei, mas vocês não tiveram nem a capacidade de mudar o Wikipédia, pô. Aí é sacanagem, né? Fui lá, abri o negócio, tava igualzinho o Wikipédia. Falei, pô, mas é sacanagem. Além de fazer prova em grupo, pô, que faz prova no grupo fechado, com discussão aberta, né? Ainda faz a cópia do Wikipédia. Falei, mas estão podendo mesmo. E manda a mesma resposta.
Isso aí tem um monte, né? Isso aí é normal. Vai fazer o quê? Não tem outro sistema? É complicado. A gente sabe que ninguém é santo aí, né? Não tem problema. Sete e 10, vamos começar, galera. Conforme for aí, o pessoal vai entrando. E também não dá para ficar esperando muito. E aí a gente termina rapidinho. Beleza? Então vamos lá. Então, vamos para quando interrompe, é mais fácil. Tudo bem? Então, só me dá um feedback aí. Estão vendo o slide normal? Tranquilo? Alguém só me fala aí, tá tudo certo? Tá certo. Bom, tá certo? bom. Então, tá bom. Beleza. Então, galera, hoje a gente vai abordar dois temas aqui que são bem simplesinhos, que não tem muito que saber disso aqui, mas tem uma coisinha que é primordial, que ela não está na matéria, mas eu queria que vocês enxergassem dessa forma, tá? Hoje a gente fala sobre os tipos de atacado e varejo, tá? A princípio, seria só da gente falar, olha, são tipos assim, assim, assado, tal, mas existe um fator que é primordial da gente saber e entender quando a gente fala de tipos de atacado e varejo. Marielle, tudo bem? Está com áudio aí? Vamos lá. Depois a gente interrompe de novo. Então, pessoal, como eu ia dizendo, tem um fator, quando a gente fala de tipos de atacado e varejo, que ele se torna primordial da gente entender por quê. Os tipos de atacado e varejo, os tipos de atacadistas e varejistas, tá? Não são à toa. Eles entram como uma estratégia de cada fábrica, de cada atacadista, de cada varejista. E aí que a gente precisa entender por que eles adotaram determinada estratégia de serem classificados de uma forma e não de outra, porque justamente aquilo vai trazer a vantagem competitiva para um ou para outro, tá? Então, por isso que a gente fala, olha, eu nem ia trazer para vocês de tão fácil que é quando eu começo a classificar, por exemplo, tipos de atacadista e varejista, tá? Que basicamente é falar os tipos que existem, baseados em tipos de compra, em tipos de vendas, tal. Mas quando a gente fala nessa questão de que cada um é classificado para gerar algum tipo de estratégia, aí a gente precisa começar a olhar com outros olhos, tá? Então, isso que eu queria que vocês entendessem sobre os tipos de atacadistas e varejistas e tentem enxergar isso de uma forma diferente. A estratégia que se montou para cada um assumir aquela classificação de atacadista e varejista, tá? A gente já vai, através dos exemplos, eu vou falando para vocês dessas estratégias, tal, para que a gente possa entender melhor, beleza? Então, ó, os tipos de varejo aí, ó. Como analisamos o varejo, pode ser tipificado conforme seu formato, ó. Já os consumidores, né? Então, a gente já vai ver esses formatos todos aqui, por exemplo, loja de conveniência, supermercado, atacadista, tal. Então, tudo isso é uma forma de varejo, tá? E já na questão dos consumidores, na ótica dos consumidores, ao selecionarem um ponto de venda, eles levam em conta, entre outros,
os seguintes aspectos, ó. Um minuto. Ariane, agora que eu vi aqui, você me dando boa noite aqui pelo chat. Boa noite. Kívia, entrou aí, tudo certo? Então, vamos, né? Continuamos. Tá? Então, olha, os consumidores, tá? Eles selecionam um ponto de venda, ou seja, onde que eles vão comprar, levando em conta alguns aspectos, tá? O primeiro é o da conveniência, tá? Hora de abertura e localização. Sempre esse aqui vai ser um dos itens principais, porque é aquele que a gente vai no nosso dia a dia, tá? Então, o fator inicial aqui é o de conveniência, pelo horário de abertura, e até quem se lembra aí, quando foram lançadas as conveniências, né? As conveniências eram para ser 24 horas. Aí o pessoal achou que não valia a pena, porque você fica pagando um funcionário na madrugada e talvez isso não gere o lucro necessário para cobrir esses gastos, tá? Então, olha como se pensa estrategicamente em cada classificação, tá? Entrou aí agora. Grazi, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Boa noite. Bem, boa noite. Então, vamos. Então, galera, quando nasceu lá a loja de conveniência, se alguns devem lembrar aí, ela nasceu para ser conveniente mesmo, uma loja de 24 horas, onde ela abria 24 horas. Você tinha qualquer problema, que faltasse alguma coisa, você ia nessa conveniência. Aí, por prudência, ou até por que alguns lugares começaram a ser assaltados, né, na madrugada, ou por prudência, ou até por economia, porque alguns não conseguiam cobrir os gastos de funcionários com essa abertura, porque, logicamente, ele é bem menor, né, as vendas nesses horários, elas são bem menores, tá? Então, o que acontecia, pessoal? Se trata a conveniência de forma estratégica. Ou seja, não é só eu colocar uma conveniência 24 horas. Eu preciso saber se aquele determinado público está apto a consumir nesses horários, se eles gostariam que abrisse nesses horários, se eles consumiriam nesse estabelecimento em determinado horário. A localização nem se fala. Se você estiver próximo ou no caminho desse consumidor, tá? Para ele estar voltando para casa ou ele está indo para o trabalho, normalmente se para nos lugares e acaba comprando, né? Então, a localização também é um fator primordial aí e estrategicamente relevante, tá? O segundo ponto aí, ele fala da reputação do ponto de venda. Ou seja, é careiro, é barateiro, tal, você tem um bom atendimento lá, você foi bem atendido, você não foi. Então, bem simplesinho aí. Se você não tiver estrategicamente posicionado aí, por exemplo, com bom atendimento, tal, são coisas que não requer valor alto para você conseguir, tá? Requer você estar ali no pé do seu funcionário, dando treinamento e tal, fazendo com que ele seja gentil, né? Outro fator aí é o serviço de pós-venda. Olha, eu comprei, tive problema com determinadas coisas, essas coisas acontecem em todos os lugares, pode ser o melhor produto que seja. Já me deu problema sapatos, na minha loja já deu problema sapatos que eram extremamente caros, das melhores fábricas do Brasil, tá? E o que valia ali? Valia a dor de cabeça que eu não teria quando ia trocar, tá? Então, eu só trabalhava com fábricas que me fornecessem sem eu ter essa dor de cabeça. Falar, eu julguei que aquele sapato do meu cliente que ele trouxe aqui, com defeito, ele não estava legal. Então, eu já prometi para ele que eu vou dar um novo, e a fábrica era obrigada a cumprir isso.
Então, são serviços importantes, os serviços de pós-venda, tá? E o valor oferecido representado pela utilidade na aquisição, ou seja, paguei barato, paguei caro naquele determinado local, né? Então, vale a pena ali, tal. Então, pelo valor específico, se ele tem promoções normalmente, se não tem promoções, se ele tem geralmente encarte, se ele tem a feirinha de quarta-feira que é mais barata, tal. Então tem uma série de coisas referentes a valores, tá, que podem ser um fator preponderante para que o meu consumidor vá visitar esse local, tá? E por último aí o sortimento apresentado, ou seja, a quantidade de itens apresentado, a variedade de itens apresentados, tá? Então, ó, ele é característico de forma de cada formato, né, que pode ser sistematizado pelos critérios amplitude, largura e profundidade. A gente já vai ver esses 3 critérios aqui detalhadamente, tá? Mas é pelo sortimento apresentado, ou seja, ou pela quantidade de produtos, ou pela variedade de produtos, tá? Então, por isso que a gente vê hoje magazines, por isso que há a classificação, por exemplo, de mini vendas, existe classificação para supermercados, para hipermercados, tá? É de acordo com a quantidade que você tem de itens e a variedade que você tem de itens. Aí que ela busca determinadas classificações, ok? Então, ó, vamos ver os 3 itens lá detalhadamente. Deixa eu só ver aqui. Fala, Osmar. Tudo bem, Osmar? Você está com... Oi, boa noite. Desculpa o atraso aí que eu tive um imprevisto. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Perdi o óculos, mas achei. Tá tranquilo. Então, vamos lá, galera. Então, como eu falei para vocês, aqui no sortimento, né, de uma loja, a gente pode classificar ele em 3 situações aí, tá? Primeiro, se for aquilo que eu estava comentando com vocês que eu queria que vocês entendessem, tá? Eu preciso identificar qual é a necessidade do meu cliente aqui e, com isso, eu classificar o meu estabelecimento comercial, tá? Então, ó, primeiro, ela pode ser classificada pela amplitude, ou seja, número de funções que podem ser encontradas num ponto de venda. Por exemplo, um hipermercado terá uma grande amplitude de sortimento, pois tem grande número de seções. Então, o hipermercado, por que é amplitude? Por que você vai num supermercado e não na padaria, ou você vai num açougue para comprar determinada coisa? Porque no mercado você já vai encontrar o açougue, você já vai encontrar a padaria, você já vai encontrar a peixaria, o bazar, tal. Então, praticamente tudo que você gostaria. Então, se você vai num shopping, mais ainda, o shopping te oferece, além do supermercado que tem todos esses sortimentos, te oferece uma praça de alimentação, ele te oferece lojas de roupas, lojas de outras coisas, tal. Então, pessoal, isso é amplitude, tá? Amplitude é o número de funções aí. Então, eu posso ter vários dentro de um só, como é o caso do hipermercado, tá? Ou ele também pode ser classificado aqui, pelas dimensões, pela largura, tá? Que são o número de modelos, marcas de determinada família de produtos apresentado aos clientes. Então, número de modelos e marcas. Por exemplo, tem locais que têm exclusividade de algumas marcas, tá? E tem gente que vai procurar esse supermercado específico ou esse estabelecimento específico porque ele vai procurar essas marcas, tá? Então, ó, uma loja de roupa para homem que tem sortimento largo, quando os clientes têm a opção de escolha entre diversos tipos de ternos, de calças ou de roupas de lazer. Então, se eu escolher aquela loja específica para homem, que tenha várias coisas
para homem, tá? Então, isso se chama largura. Essa classificação é por largura, ou seja, pela quantidade de marcas que eu estou oferecendo, e já que é uma loja para homem, né, que ela tenha sortimento, um grande sortimento, aqui fala aqui sortimento largo, mas largo não é de tamanho de roupas, tá? Aqui a gente fala, assim, de tamanho de roupa, mas no sentido de variedade, ok? De que eu tenha diversos itens masculinos nessa loja, que eu sei que eu vou encontrar aquilo que eu estava procurando, tá? Ou existe uma grande chance de eu encontrar aquilo que eu estava procurando, ok? E também tem um fator que é o de profundidade, ou seja, número de possíveis alternativas em cada modelo à escolha do cliente. Ou seja, uma loja de roupa terá um sortimento profundo se dispuser de muitas cores, tá? Ou a gente vê muito hoje lojas se colocando, se posicionando estrategicamente como lojas de plus size, lojas para diabéticos, lojas naturais, tal. Então, eu tenho uma certa, um certo direcionamento aí, tá? Naquela devida loja. Então, ela oferece um leque de números oferecidos por modelo, que for abrangente, tá? Então, é um sortimento de coisas mais específicos, ou seja, por número, ou por cores, tá? Ou por marcas mesmo aqui, tá? Então, dá para a gente determinar assim. E aí, como eu falei, pessoal, quem entrou depois, tá? O que a gente está fazendo hoje era uma aula bem simples. Agora que tem bastante gente aí, dá para falar para todo mundo. O que eu estava falando, pessoal, aqui, que era uma aula bem simples que eu ia trazer para vocês. Eu falei que não ia nem trazer porque são classificações de atacadistas e varejistas. Só que é necessário trazer para vocês pelo seguinte: quando essas redes de atacadistas e varejistas elas começam a ser classificadas de acordo com um planejamento, de acordo com um posicionamento de mercado que ela vai ter, tá? Portanto, estrategicamente, então isso se torna muito importante da gente enxergar. Por que eu vou instalar determinada loja? Qual o motivo de eu instalar determinada loja que seja, por exemplo, uma loja plus size? Tá? Existe tantos gordos assim, próximos a essa loja, que você sentiu, que você viu ali, que pessoas na sua cidade não têm essa opção, tal. Então, é aí que a gente queria que vocês enxergassem. Isso de forma estratégica, tá? Não é simplesmente pelo fato da classificação. Eu estou aqui falando para vocês, olha, essa aqui é classificada assim, 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 mas existe um porquê dela estar classificada assim, tá? Existe um porquê, porque ela está se posicionando no mercado de uma determinada forma. Ela está se posicionando para ser identificada de uma loja de uma determinada forma. Eu não abro uma loja plus size para ser identificado como uma loja de variedades. Eu abro uma loja plus size para ser identificado como uma loja direcionada para pessoas gordas, tá? Então, isso é estratégico, ok? Então, também existem níveis de serviços oferecidos pelos varejistas, tá? Então, esse primeiro item aqui, o autosserviço, a gente vai ver também cada um deles aqui, tá? Ele pode ser classificado como um autosserviço, ou seja, aqueles que eu vou lá e pego a determinada coisa, eu mesmo, né? Ele pode ser classificado por seleção, por serviço limitado ou por serviço completo. Então, vamos ver cada um deles para a gente ver essa parte estratégica, por que eles são classificados. Falta um S aí, quando você coloca autosserviço, normalmente o pessoal se coloca com 2 S, tá? Autosserviços com 2 S. Beleza? Depois eu coloco lá. Então, o primeiro aqui, o autosserviço, base de todas as operações de desconto.
Por que é todas as operações de desconto, pessoal? O que há de estratégico nisso num autosserviço? O autosserviço, se eu pensar bem, eu estou utilizando menos funcionários. Se eu estou utilizando menos funcionários, eu posso cobrar um valor menor do meu cliente. Olha a estratégia, por que há o autosserviço? Por que existem lojas de autosserviço onde você entra lá, você mesmo escolhe, você pega e vai passar no caixa? Por exemplo, você tem dentro do shopping de Prudente a loja Renner, ou lojas maiores, tipo a outra lá, que eu esqueci o nome lá, tá? Você tem uma loja gigantesca em que você tem poucas pessoas atendendo. Por quê? Porque ela é uma loja para vender mais barato, um produto de um pouquinho melhor qualidade, para vender mais barato. Então, ela utiliza disso para obter vantagem competitiva, tá? Então, as lojas de autosserviço, elas existem por conta disso, de promover um desconto maior para o seu cliente. E isso você consegue não contratando tantas pessoas. Ok? Deu para entender? Tranquilo, né? Bom, a segunda classificação aqui, ela pode ser por seleção, tá? Então, o que é essa classificação por seleção? Onde os próprios clientes encontram os produtos que querem comprar, embora possam pedir ajuda. Pessoal, na minha loja, eu fazia esse tipo de nivelamento aqui, desse tipo de classificação. Por quê? Eu percebi que o homem, normalmente, ele não gosta de entrar numa loja e você ficar pegando no pé dele, você, olha, compra determinada coisa, leva determinada coisa, tá? Então, o que acontece em determinadas lojas? Vale mais a pena você criar algum mecanismo que nem eu criei, por exemplo, eu numerava as prateleiras e aí eu falava para o cliente, falava, ó, a prateleira do número 40 é essa aqui, você pode ir olhando, se precisar de ajuda, eu estou aqui para ajudá-lo, tá? Então, percebam que eu deixava o cliente à vontade. Por quê? Porque eu sabia da necessidade dele, que era não ficar incomodando. O cliente, às vezes, você percebia que tinha uns com mais dificuldade, você atendia melhor. Às vezes, tinha uns que criam mais independência, e aí você deixava que eles escolhessem melhor, tá? Da forma que eles queriam. Então, essa por seleção, pessoal, ela pode te ajudar dessa forma, tá? Aqui, naturalmente, também você não tem um número grande de funcionários, tá? No de seleção, que você deixa com que seu cliente escolha. Deixa eu colocar o Douglas aqui. Beleza, Douglas? Certo aí? Entrou aí, Douglas? Tudo bem? Não sei se está sem áudio, mas vamos lá. Vamos dar andamento. Então, galera, nessa questão da seleção, ela funciona dessa forma, tá? Eu vou de acordo com a necessidade do meu cliente. Então, a minha era feita dessa forma. Olha, você entra lá, você escolhe o que você quer, e se você precisar de ajuda, eu vou te dar, tá? Mas esse atendimento em determinadas lojas, ele pode ser também, tá? Como um serviço limitado, ou seja, são expostas as mercadorias à venda, né? E os clientes precisam de mais informações sobre os produtos. Isso você vê muito em lojas de materiais de construção. Você já viu que loja de materiais de construção, alguns itens que são grandes, por exemplo, pisos, revestimentos, aquilo ali está ali. Amostra para você, porque você não pode ficar carregando, por exemplo, um revestimento, 10 tipos de revestimentos, para mostrar para o seu cliente no balcão. Então, você vai lá e mostra para ele numa área. Mas vocês já perceberam que lojas de materiais de construção, normalmente, as coisas menores, elas ficam atrás do balcão, onde eu deixei ali à mostra essas partes grandes, que é piso, revestimento, esse tipo de coisa e tal, né?
que não tem cabimento de eu ficar buscando toda hora e trazer coisas pesadas, o meu funcionário de fazer isso, tá? Ele pode se lesionar, ele pode causar uma lesão séria nele e você ter que indenizá-lo. Então, isso não é vantagem para ninguém. Então, o que se criou? Um serviço, né, limitado, ou seja, é limitado à medida de que eu estou mostrando o que há lá de coisas grandes, tal, você vai lá, você escolhe, você pode olhar à vontade, mas à medida que você vai precisando de alguns fatores que precisam de melhor explicação, que ele precisa de um melhor atendimento, esse atendimento é feito no balcão, ok? Então fica mais fácil. Vocês já perceberam, por exemplo, que em lojas de materiais de construção, você tem na loja inteira, nessa loja grande, você tem 2, 3 atendentes lá na área de pisos e revestimento. Aí você tem 5, 6 atrás do balcão para te atender. Por quê? Porque são pessoas que vão precisar de maiores informações, vão precisar de maiores linguagens técnicas. Eu chego lá, eu quero determinadas coisas específicas, tal, que você não vai encontrar. Beleza? Então, isso seria o serviço limitado. Ou também ele pode ser o serviço completo, tá? Esse aí, normalmente, ele é mais caro, porque você precisa de um vendedor qualificado, tá? Para atendimento. Então, normalmente, você vai numa loja de piscina, né? Você tem ali 5, 6 atendentes, mas são 5, 6 atendentes qualificados. Eles vão te mostrar a melhor piscina para você colocar no fundo da sua casa, tal tipo de instalação. Então, são uma série de coisas, são uma série de informações que você tem que passar para o cliente, tá? Porque aquele tipo de loja é específica. Então, o seu vendedor ele precisa estar apto a atender tanto atrás do balcão, como normalmente nessas lojas de piscina nem balcão tem, né? Se tiver, é para mostrar, por exemplo, uma bomba de água, uma bomba de alguma coisa e tal. Mas a maioria das coisas, a maioria das piscinas, amostras e tal, do showroom, você tem vários vendedores ali para te ajudar. Ok? Vocês veem aí, mais uma vez, pessoal, para quem entrou depois, tá? De que essas classificações, elas têm a visão de fazer com que seja um planejamento estratégico, com que seja um posicionamento estratégico, que a sua loja seja reconhecida por aquilo, e aquilo vai ser uma vantagem competitiva para ela, tá? Então, ó, o Kotler, com base nesses conceitos todos que a gente viu aí, né, ele tipifica ou transforma ou classifica, né, o varejo conforme abaixo, ó. Em primeiro lugar, lojas de especialidades, possui linha restrita de produtos, tá? Então, loja de especialidades de artigos esportivos, lojas de especialidades de peixaria, por exemplo, tal. Então, tem basicamente aqueles produtos que se destinam àquilo que a pessoa está procurando. Se é peixaria, ela vai encontrar peixe de várias formas. Se é uma loja de material esportivo, ela vai achar só materiais esportivos naquela loja. Tá? Então, esse é chamado uma loja de especialidade. Já a loja de departamento, ela possui diversas linhas de produtos. O que é uma loja de departamento? Por exemplo, a Renner, dentro do shopping lá, é uma loja de departamento. O que é uma loja de departamento? Você tem lá artigo masculino, feminino, você tem cama, mesa e banho, você tem moda íntima, você tem perfumaria, você tem parte de cremes, aí você tem parte underwear, que é meias, de cuecas, calcinhas, tal, sutiã e tal, né? Você tem esse tipo de coisa. Então, isso são as lojas de departamentos, tá? Onde elas têm diversas linhas de produtos, ok? E os supermercados? São operações de autosserviço. Você vai lá no supermercado, pega o que você precisa, coloca dentro do carrinho, e você não precisa de atendente para isso, a não ser que você precise de alguma coisa ali, mas normalmente você não vê atendentes dentro do supermercado, tá? Por isso que ela é classificada como uma loja de autosserviço, tá? E olha aquilo que eu comentei anteriormente com vocês na questão do planejamento estratégico.
por que que é uma loja de autosserviço, pessoal? Por que que o supermercado é uma loja de autosserviço? Você fala assim para mim, olha, mas eu não poderia colocar, por exemplo, um atendimento excelente dentro de um supermercado, tal, não sei o quê? Poderia, até poderia. Só que o supermercado, a concorrência dele é tão grande, mas é tão grande, que você tem, por exemplo, se você estiver sozinho numa cidade com o seu supermercado, tá? E você oferecer um preço mais alto que nas outras cidades, o seu consumidor ele vai sair da sua cidade, ele vai fazer uma compra do mês lá na outra cidade, mas ele não vai comprar a sua, tá? Então, o que acontece com o supermercado? É um fator de giro rápido, tá? Ele tem que girar rápido. Então, o faturamento dele não é como uma loja de roupa, em que você coloca, por exemplo, 100% do valor daquilo que você buscou lá na fábrica, que você coloca 100%. Tá? O supermercado, normalmente, ele trabalha de forma diferente, de autosserviço, justamente para ter menos funcionários e, com isso, gerar baixo custo, porque ele ganha na rotatividade de produtos. Tá? Então, é dessa forma estratégica. Olha, tudo pensando estrategicamente. Tá? Já as lojas de conveniência, que são mini mercados, né? As lojas de conveniências, elas são lojas relativamente pequenas, localizadas nas proximidades das áreas residenciais, ou seja, elas ganham por estar próximo. Você não dá para colocar um supermercado em cada esquina, tá? Então, as lojas de conveniência vieram para suprir esse fator. Então, olha qual que é a estratégia da loja de conveniência, que você tenha conveniência, tá? Que ela seja mais perto da sua casa, tal, ela consegue ter o seu público-alvo em cima disso, tá? Outro tipo de loja aí são as lojas de descontos. Quem já foi a São Paulo e já buscou esse tipo de loja, eu, quando estava em São Paulo, era rato dessas lojas, tá? Comprava as roupas de marca com pequenos defeitos a preço de banana. Aí você vinha, procurava o defeito, não tinha defeito. O defeito era mínimo. E existem muitas dessas lojas, principalmente em São Paulo, tal, nos grandes centros, onde ficam as fábricas dessas lojas, tá? Existem esse tipo de coisa. Então, são lojas de desconto. Essas lojas de R$ 1,99, elas são lojas de desconto, tá? Loja de R$ 9,99, são lojas de desconto, tá? Pelo menos eles tentam aparentar, ok? Esse tipo de coisa. Também tem o varejista off-price, que é o de liquidação, né? Normalmente são essas contas de estoque que eu falei para vocês aí, ó, são as lojas de fábrica, tá? Que elas são lojas de liquidação. Sempre quando você for lá, ela vai ter loja de liquidação. Por exemplo, tinha uma loja da TNG, que eu sabia, era rato das lojas de TNG lá em São Paulo, e tinha uma loja da TNG, tem uma loja da Enig e tal, que eu sei tudo onde fica. Você ia lá, você comprava 3 itens pelo valor de 1, tá? E às vezes nem tinha defeito, era coisa que saía de linha, saía da moda, tal, não sei o quê, ou eles trocavam a coleção, nem era sair da moda, né? Eles trocavam a coleção, você tinha que vazar com esse produto. Então, eles vendiam a preço de custo lá, muito barato, às vezes até abaixo de custo, para se desfazer desse estoque. Então, são lojas de conta de estoque, tá? Ou isso aí também pode ser uma super loja, ó, onde áreas de venda com grande metragem oferece o que os consumidores costumam comprar, além de serviços como lavanderia, lavagem a seco, conserto de sapatos, troca de cheques, pagamento de contas. Tem algumas lojas, por exemplo, os Carrefour da vida em São Paulo, que você vai, antes de você entrar propriamente dito na loja, você tem lá dentro dessa loja, tem farmácia, você tem esse tipo de lavagem a seco, você pode deixar lá para consertar o seu sapato, tá? Então, é classificado como uma super loja. O hipermercado é uma super loja. Por quê? Porque ela também oferece, além de uma grande quantidade de produtos, né, que é o do hipermercado, além dessa grande quantidade de produtos, ela também é classificada como uma super loja,
por oferecer serviços a mais, ok? E também tem o showroom de vendas por catálogo, ó, ampla seleção de mercadorias de preço elevado, alta rotatividade e de marcas vendidas com desconto. Os clientes olham lá no seu catálogo, tá? Escolhem no seu catálogo e vão retirar o seu produto na loja mais próxima. É o que o Muito Magazine Luiza está fazendo agora, as Casas Bahia estão fazendo agora, tá? Eles criaram uma logística de entrega mais rápida, utilizando a sua própria rede de canais de distribuição, tá? Então, eles conseguem te entregar essa mercadoria mais rapidamente, usando os seus canais de distribuição. E também costumam baratear o custo, né, de você fazer essa entrega, tá? E para você retirar dentro da loja. Com isso, logicamente, você tem a possibilidade de baixar o seu custo aí. E com isso, você coloca isso do cliente, tá? Sempre que eu baixo o custo hoje, ele tem que ser repassado para o cliente, porque a concorrência está tão grande que mesmo que eu não tenha hoje, amanhã é capaz de aparecer. Então, eu preciso ter segurança, tá? Então, tudo aquilo que eu obtiver de vantagem competitiva aqui, eu repasso para o meu cliente. Aí eu vou, logicamente, eu vou criar vantagem competitiva. Beleza, galera? E aí, ó, outra metodologia de tipificação do varejo, aí, ainda falando de varejo, não se assustem que o atacado é pequenininho, tá? O varejo que é mais extenso aqui. Então, ó, outra metodologia de tipificação do varejo considera as variáveis localização, preço, ambiente, serviços e promoção. Ou seja, as variáveis do mix de marketing. Se vocês observarem aqui, são as variáveis do mix de marketing, tá? A determinação do formato do varejo permite ao analista de desenvolvimento entender a concorrência atual e a potencial e estudar a coerência da política da empresa com o comportamento de compra dos consumidores. Ou seja, pessoal, eu utilizar os artifícios do marketing para determinar qual o tipo de loja que eu vou abrir de acordo com a necessidade e desejo do meu consumidor. Tem tudo a ver com o marketing, se vocês olharem aqui com olhos mais atentos, tem tudo a ver com o marketing isso aqui, tá? Então, eu vou pegar e vou fazer a minha loja, falar, olha, eu vou trazer os itens de marketing para que eu tenha a vantagem competitiva, ou seja, preço baixo, preço mais baixo, um produto de qualidade, tá? Promoções constantes e de entregas constantes, de entregas legais, assim, de entregas rápidas, tá? Então, eu posso utilizar esses prefixos do mix de marketing para determinar a minha loja. Ok? Deu para entender aí a questão do varejo aí? Tudo certo? Então, vamos lá, rapidinho, para o nosso atacadista, tá? O atacadista, ele já é um pouco mais simples, tá? Ele não requer tantas classificações como o varejo, tá? Mas, de determinada forma, o meu atacadista, ele também funciona de forma estratégica, tá? O distribuidora Ikeda, ela não está localizada em Junquerópolis à toa. Ela está localizada em Junquerópolis porque ela abrange um setor da região aqui que ela consegue se manter no mercado, tá? Então, vamos lá, aos tipos de atacadistas, ó. A tipificação, ou seja, os tipos, né, aliás, dos varejistas, podem ser de realidade segundo vários critérios. Então, a gente já viu todos os critérios anteriormente dos varejistas, né? Analistas de desenvolvimento empresarial em empresas de varejo devem observar a forma como algum tipo de varejo pode concorrer com atividade varejista, como é o caso da formatação designada de atacarejo. Então, ó, a concorrência estava tão alta entre os atacadistas que o que eles
utilizaram de estratégia aí? Bom, eu posso vender para o consumidor final? Posso. Eu posso vender para o meu consumidor final no preço de atacadista? Não. Tá? Só se eu fizer um preço diferenciado para as duas modalidades dentro dessa empresa. E é o que aconteceu. Criou-se uma loja de atacarejo, que a gente chama de atacarejo. Você pode vender tanto como atacado como varejo. Tá? Por que você vende como varejo? Vende um preço mais alto. Se você quiser comprar lá, você compra. Tá? Só que existe a possibilidade de você comprar esse mesmo item que você está levando individual. Se você comprar 6 do mesmo, você vai ter o desconto do atacadista. Ok? Então, ela nasce estrategicamente porque precisava dar vazão. Loja de atacadista, antigamente, elas eram vazias. Vai hoje lá em Prudente olhar uma loja atacadista, um atacarejo. Açaí da vida, qual mais tem? Macro da vida. Entra nas lojas lá para vocês verem. Tem fila para pagamento, pessoal. Tá? Antigamente eu ia no Macro em São Paulo, por exemplo, pô, você ia tranquilamente, você ia lá, você não tinha fila para pagar, você não tinha nada, fazia compras aqui para o hotel da minha família, fazia compras no Macro lá, era tranquilo. Hoje mudou, ele virou atacarejo, tá? Hoje ele vende para qualquer pessoa, ok? Por quê? Porque por estratégia, estavam fechando esses atacadistas, não conseguiam suprir a estratégia, ok? Então, ó, tipos de atacadistas aí, eu falei para vocês que eles são mais simples, né? Então, ele deve ter uns 5, 6 tipos de atacadistas aqui só. Ele pode ser classificado, o atacadista, ele pode ser classificado segundo a atividade ou produtos vendidos, tá? A gente fala em atacadista aí, de atacadista você já logo visualiza uma saída, o supermercado Açaí da Vida, né? Um atacadista Açaí da Vida que vende só produtos de supermercados. Se você for em São Paulo, existem atacadistas de carros, por exemplo, de peças para carros, como era a Vole em São Paulo, que era próximo do aeroporto ali. Quem já foi a São Paulo pode ter visto esse tipo de loja aí, tá? Então, são por tipos de produtos vendidos. Esses atacadistas são classificados conforme sua inserção nos setores em que exercem suas atividades. Ó. Eles podem ser de produtos alimentares, eles podem ser farmacêuticos, eles podem ser de vestuário, tal, podem ser de carros, de veículos automotivos, tá? Então, pode ser atacadista de outras coisas também. Vocês veem, por exemplo, Telha Norte. Telha Norte é um atacadista de materiais de construção, tá? Então, só para a gente exemplificar aí. Também ele pode ser classificado segundo as relações de propriedade, tá? Podem ser independentes ou ter vínculos de propriedade com outros membros do canal, tá? Então, eles podem ser independentes na medida que eles compram determinado produto e aí eles tomam posse, por isso que a gente chama de relações de propriedade, pessoal. Quando você compra determinado produto para revender, tá? Os atacadistas, normalmente, eles não fabricam nada, eles compram para revender. Só que eles ganham vantagem por comprar em grandes quantidades, tá? Vocês não se enganem, que, por exemplo, vocês veem lá, macarrão Carrefour, tal, não sei o quê. Não, ele manda produzir, tá? Dificilmente ele tem uma fábrica que produz isso para ele, ok? Então, ele pode ter uma relação de propriedade. Segundo esse atacadista, é uma relação de propriedade, ou seja, eu compro o produto e eu revendo esse produto. Eu ganho a propriedade desse produto ao comprar e aí eu vou fazer a coisa da forma como que eu quiser, tá? Eu vou vender da forma como que eu quiser. Isso é o caso, por exemplo, se eu for ver bem assim, é o caso do Ikeda de Junquerópolis. Ele compra, tá? Ele armazena ali no Ikeda ali em Junquerópolis e dali ele dá vazão aos produtos da forma que ele bem entende. Mas a propriedade é dele, ele comprou, tá? Mas isso também não precisa ter propriedade, ok? Como é o caso de estruturas empresariais que a gente chama de integradas verticalmente, aí que é o caso do franchise, tá? No franchise, o que acontece? Eu só posso comprar daquele
daquele cara que o meu franqueado está exigindo. Ou ele mesmo, ou o franqueado, ele produz determinado produto para revender para a sua franquia. Tá? Então, pode ter várias relações de propriedade aqui entre os franqueados. Eu já vi algumas indústrias que fazem para aquela franquia, só que ela vende para a franquia revender para o seu franqueado. E como é que elas fazem isso? Mas vai quebrar se o franqueado não comprar. Elas exigem que o franqueado compre. Tá? Você, para ser franquia de determinada marca, você precisa ter um determinado X de compras. Se você não alcançar aquilo, automaticamente você é desligado. Tá? Já aconteceu muito disso, por exemplo, com a Volkswagen. A Volkswagen, um tempo atrás, aí, ela desligou uma série de revendas dela, tá? Que eram franquias dela, porque não atingia as vendas. E aquilo você fica com o material parado. A fábrica vai lá, produz, achando que você vai comprar determinados produtos, e você não vai lá e não compra. Tá? Isso atrapalha a produção desde a sua cadeia lá no início. Acaba atrapalhando até o fabricante. Ok? Então, ela pode ter essa relação de propriedade aí. Deu para entender, galera? Também pode ser segundo a localização. Olha aí, de novo, eu posso citar o Ikeda aqui como exemplo. Ó. Por que o Ikeda está posicionado estrategicamente em Junquerópolis? Porque ele abrange essa região até Prudente e pega todas as pequenas cidades aqui que estão em torno. Tá? Vendendo ou para mini mercados, ou para próprios supermercados, tal, mas ela que fornece. Tá? Então, ela pode ser classificada segundo a localização. Ó. Podem ser classificadas pela posição relativa no curso do canal de marketing, na origem, dentro do canal ou no destino. Tá? Então, eu posso estar classificado segundo a proximidade, eu posso estar classificado segundo um canal que é muito mais fácil, por exemplo, esses mini mercados comprarem ali porque falta coisa e aí você compra de uma fábrica grande. Vocês já imaginaram um mini mercado comprar de uma fábrica grande? Ele tem que comprar em muita quantidade. Então, por exemplo, o atacadista, como ali o Ikeda, ele vai lá, ele separa em coisas menores, tal, fracionado em menores e acaba, pela localização, valendo mais a pena. Tá? Então, às vezes, até o supermercado manda lá seu caminhãozinho, vai lá, enche e traz para obter vantagem. Tá? Outro fator aí, ó, segundo a forma de desenvolver a atividade, ó, podem ser classificados pela diversidade dos serviços prestados. Tá? Isso pode ser... eu tenho diversos sobre isso, por exemplo, eu tenho atacadistas que são voltados para esse tipo de coisa, como é o açaí, por exemplo. Tá? Ele tem algumas atividades que são específicas. Tá? Ele tem diversidade, ele não vende uma marca só ali, ele tem diversidade. Ok? E por último aí, segundo a transmissão da propriedade das mercadorias, que a gente já comentou até anterior aqui, ó, acho que até é o mesmo caso, nesse caso transmitem a propriedade de mercadorias, ou a única diferença daquele anterior que a gente viu, ele também pode intermediar a venda sem a transmissão da propriedade. Ou seja, eu não adquiro aquele determinado produto. Por exemplo, você tem determinadas lojas de piscinas, que elas são gigantescas, só que ela mantém apenas ali no showroom. Ela não tem a propriedade dessas piscinas. Você vendeu, você liga na fábrica, eles vão lá e entregam, fazem a instalação da piscina para o cliente, mas ela não tem a propriedade desse produto. Ok? Beleza? Era isso, galera. Então, pensar, a única coisa que eu falei para vocês aqui,
que vocês têm que estar muito atentos em todas essas questões, de que ela tem que ser estratégia. Ele não está localizado em determinado local à toa. Ele não é classificado como determinado varejista ou atacadista à toa. Ele tem um porquê, você pode ter certeza. Ou ele está localizado ali no centro, e sendo localizado no centro, é pela localização ali que você consegue obter vantagem competitiva, ou ele está localizado próximo da tua casa como uma loja menor, ele tem lá o seu diferencial competitivo, tá? Então, todos os fatores que a gente falou aqui, de atacadistas e varejistas, tem um porquê deles existirem. Existe uma estratégia por trás de cada um, tá? E ela tem que ser feita dessa forma, galera. Se você não fizer dessa forma, você já está correndo atrás, porque quem fez, já fez aquilo sendo um diferencial competitivo. Ok? Beleza? Deu para entender? Acho que não tem muitos problemas quanto a isso não, né? Acho que era bem simples aí, dá para manter legal. Vamos para a chamada, então? Dá para ver quem está aí no chat, né? Quem colocou aqui? O professor está muito rápido. Vai mais devagar, eu quero tirar 10. Agora que eu vi, falou tarde. Por que eu pedi para alguém abrir a coisa aqui que eu não fico olhando o chat? O que aparece para mim é só a tela do PowerPoint. Mas não tem muitos problemas nessa matéria não, né, pessoal? Ela é bem tranquila, né? Graças. Beleza. Desculpa aí, Graça. Próxima vez eu vou mais devagar. Tá tranquilo. Então vamos lá. Adriana, tá aí? Presente. A Ana. Presente. Anne. Tá, né? Arielle. Tá. Daniel. Tá aí. Douglas. Tá aí. Presente. Grazi. Tá. Guilherme. Tá. Presente. Jadson não. Karina Marroso. Tá. Presente, professor. Karina Ferreira. Tá. Aí. Presente. Luiz. Tá aí. Não viu o Luiz hoje. Tá aí. Luiz não tá, né? Osmar, tá aí? Presente. Roselaine, tá? Thaís, tá aí? Vinícius Berto, tá aí? Javier, tá aí? Vinícius, tá aí? Javier? Não vi ele hoje aqui também. William não tá? Genevaldo? Presente, professor. Ok. Beleza, Vinícius, já vi aqui. Professor Luiz Felipe está presente. Oi? Luiz Felipe está presente. Luiz, desculpa aí. Não vi isso. Beleza. Beleza, galera? Alguma dúvida surgiu? Pode comentar aí. Alguém com algum comentário? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado. Boa noite. Valeu, obrigado. A próxima vez eu vou mais devagar aí. O pessoal tirar 10. Mas hoje não tinha tanto problema a matéria, não. Não tem erro. Ok? Valeu, galera. Até amanhã, então. Beleza, professor. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.